Olá, eu me chamo Cristiano e hoje falarei então sobre um tema com o título Os Três Fatores de Revolução da Consciência. Três fatores de revolução da consciência. O que é revolução e o que é consciência? Primeiramente, revolução é uma palavra derivada dos termos evolução e involução. Evolução é tudo que cresce, se desenvolve e se multiplica. Involução é tudo que deteriora, envelhece e morre. Sendo assim, são duas leis mecânicas da natureza. E nós, estudantes gnósticos, estamos buscando algo que não seja mecânico. Então, estamos buscando desenvolver a consciência que está acima da mecânica. Então, a palavra revolução ela deriva das palavras evolução e involução. Então, revolução significa que a gente, quando quando revoluciona interiormente, quando revoluciona espiritualmente ou conscientemente, né? Desperta a consciência, nós escapamos dessas duas leis. Nós não somos mais atingidos. Essas leis não nos ahn, controlam mais. Pelo contrário, a gente é que controla essas leis. A gente pode usar como exemplo ahn, um triângulo onde, né, um desenho de um triângulo aqui no ar, o traço horizontal do triângulo na parte de baixo, um lado é a evolução e o outro lado é a involução. Então, evoluir é ir para frente, involuir é ir para trás. Então, a natureza ela sempre oscila entre evolução e involução em todas as coisas materiais e até psicológicas humanas. E quando nós seres humanos nos propomos a trabalhar sobre nós, a despertar aquilo que temos de sagrado, aquilo que temos de Deus em nosso interior, a gente passa a chamar esse exercício, essas práticas de revolução da consciência. Então, a gente passa a agir com o ponto que está aqui em cima do triângulo. Então, o triângulo é assim, a revolução está aqui em cima, que a gente poderia chamar o fiel da balança, né? Eu devo ser o fiel da balança, que é aquilo que não é atingido pelas oscilações, ou o fiel do pêndulo, poderíamos dizer também. Então, revolução de consciência é trabalhar sobre si mesmo para despertar a consciência. E o que seria então consciência? Em outros vídeos já tratei sobre esse assunto, que nós temos apenas 3% de essência livre e 99, oh, perdão, e 97% de essência engarrafada nos eus psicológicos, em nossos defeitos. Precisamos despertar a consciência, despertar a essência para que ela se torne consciência em nós. Então, a consciência é a substância em nós
é aquilo que existe em nós responsável por perceber, por captar as coisas que acontecem em nosso, por registrar, essa é a palavra mais correta. Ela é responsável por observar e registrar os conhecimentos externos e internos humanos. Ela registra, a nossa consciência, ela registra aquilo que acontece externamente e internamente. Só que como hoje a gente só tem 3% de essência e ela ainda está adormecida, a nossa capacidade de registro, a nossa capacidade de percepção do que ocorre na natureza externa e interna é muito pequena. Então, por isso que temos que aumentar, despertar os 3% de essência que estão livres e também aumentar esses 3% para 4, 4,5, 5, 6 e assim por diante. Ao aumentar a nossa essência e transformá-la em consciência, despertá-la, iremos cada vez mais perceber claramente o que acontece no mundo ao nosso redor e também no mundo em nosso interior, pois muitas coisas nos escapam. A gente não tem a percepção da realidade de forma ampla, total. Aliás, para ter a percepção total de tudo o que acontece, a verdade de tudo, precisaríamos estar com 100% de consciência desperta. Mas com 3% de essência livre e ainda adormecida, nós seres humanos conseguimos evoluir bastante, né? A gente conseguiu, pelo menos tecnologicamente, desenvolvemos muito. A nossa linguagem também cresceu bastante. Se tivéssemos mais de 3, se tivéssemos 4, 5, 6, 7, 10% de consciência desperta, livre desperta, meu Deus, provavelmente não existiriam guerras, não existiria fome, não existiria um monte de coisas ruins que vemos no mundo. E como é que se realiza o despertar dessa consciência? Com os 3 fatores de revolução da consciência. 3 fatores. Que são eles? Que foram simplificados pelo venerável mestre Samael, fundador do movimento gnóstico, em morrer, nascer e sacrificar-se pela humanidade. Então, os 3 fatores de revolução da consciência são o morrer, o primeiro fator morrer, o segundo fator nascer e o terceiro fator sacrificar-se pela humanidade. O morrer é a morte daquilo que nos prejudica, a morte do ego. O fator morrer é o trabalho que teremos que fazer para eliminar as garrafas que engarrafam a nossa essência. Ou seja, eliminar o nosso ego, eliminar os nossos erros psicológicos, os nossos defeitos. Através então das técnicas de morte em marcha, através da morte, através da reflexão e assim por diante. O fator nascer. O segundo fator de revolução da consciência se chama nascer. O nascer é exatamente o acúmulo de energia vital dentro da nossa psique, dentro do nosso interior, para que possamos ter acesso às dimensões superiores da natureza
para que possamos destruir por completo o nosso ego. E o acúmulo da energia criadora, da energia que gera vida na natureza, tem a ver com a prática do tantrismo, da magia sexual, da suprassexualidade, que é um assunto que falarei em detalhes em outros vídeos, mas de antemão, se alguém quiser pesquisar esse assunto na internet, tem uma miríade de artigos e, falando, e vídeos e livros, inclusive, falando sobre esse assunto. Os próprios livros do Mestre Samael, se alguém quiser já ir pesquisar, já ir ler sobre esse assunto, já irão se inteirar do que eu estou falando. Da prática do fator nascer. E o sacrifício pela humanidade, então, é ensinar as pessoas o conhecimento gnóstico, ensinar aquilo que de graça a gente recebeu, para que outros que queiram possam trabalhar sobre si mesmos e despertar a sua consciência. Para que outros se autorrealizem espiritualmente. Que Samael chamou de autorrealização íntima do ser. Temos que buscar a autorrealização íntima do ser, que é a revolução da consciência, o despertar, o iluminar-se. Inclusive, a palavra sacrifício pode ser dividida da seguinte maneira: sacro ofício, que se entende como ofício sagrado, o ofício sagrado de ensinar as pessoas a se autorrealizarem, a despertarem a sua consciência, a se espiritualizarem no sentido prático e verdadeiro da palavra. Ou seja, passar para frente, ensinar outros os 3 fatores de revolução da consciência, de alguma maneira. Dando aulas, sugerindo livros, sugerindo sites que falem sobre o assunto e principalmente dando o exemplo. Se conseguirmos praticar o primeiro fator morrer, inevitavelmente iremos sentir a necessidade de praticar os outros 2, o nascer e o sacrifício pela humanidade. Esses 3 fatores, eles quase sempre andam em conjunto, nunca separados, na maioria das vezes. Muito raramente acontece. Vemos pessoas que fazem apenas um dos fatores. Vocês podem até me questionar, pô, mas tem pessoas que se dedicam à caridade, fazem muita caridade, doam o seu tempo livre para ajudar outras pessoas. Então elas estariam praticando o fator nascer? Não. Neste caso, não. A caridade é um, um dever, deveria ser um dever de nós, seres humanos, para com nossos semelhantes, ajudar as pessoas conforme a gente consiga, né? Mas o fator nascer que me refiro é realmente a ensinar as pessoas a trabalhar, a despertar a sua consciência. Não? Ele é diferente da caridade. É um sacrifício espiritual, é uma caridade espiritual, não uma caridade
física, material. Então, esses são os três fatores: morrer para os defeitos, nascer para as virtudes e sacrificar-nos pelos nossos semelhantes, ensinando eles a buscar o caminho reto, o caminho do despertar da consciência. Eu ia falar mais algumas coisas, mas não, no momento não me vem à memória. Bom, acho que é isso. Eu vou encerrar por aqui. Acho que todos entenderam. Ah, mais um detalhe que eu ia falar e agora me veio. Esses três fatores de revolução da consciência, eles já estavam presentes em outras religiões, só que de forma difusa, né? Um exemplo que eu posso dar aqui é que tem uma citação bíblica em que os seus discípulos pedem como, como seria para eles conseguirem realmente seguir a Deus de verdade. E Cristo parece que exclama dessa seguinte maneira: aquele que quiser vir após mim, negue a si mesmo, pegue a sua cruz e siga-me. Aquele que quiser vir após mim significa aquele que quiser despertar a consciência depois da vinda de Jesus Cristo, né? Depois da vida dele, quem quiser despertar a sua consciência, negue a si mesmo, ou seja, elimine de si aquilo que é ruim, que são os erros psicológicos, os defeitos. Pegue a sua cruz. A cruz é um símbolo sexual de nascimento. Sempre foi no passado remoto das religiões um símbolo de cruzamento. Tanto é verdade que a gente costuma dizer quando vamos ah, tirar filhotinhos de animais, a gente diz que vamos fazer uma cruza. Eu vou cruzar o meu cachorrinho com o cachorrinho de de um vizinho para tirar filhotes. Então, a cruz, a palavra cruz sempre foi usada no passado, religioso, de forma simbólica, para representar o sexo, o ato sexual. Porque uh, o traço vertical simboliza o masculino e o traço horizontal simboliza o feminino. Ao se cruzarem, existe a possibilidade de criar, de gerar uma nova vida. Ou de gerar uma nova energia dentro do ser humano. Se esse ato sexual for usado de forma consciente, de forma correta, dentro da suprassexualidade. Mas isso irei tratar, realmente irei tratar no futuro, não nesse vídeo. Bom, eu acredito que por enquanto era isso.
Uma boa noite a todos. Fiquem bem. Paz inverencial.